Olá, galerinha! Na aula de hoje nós vamos aprender a respeito de círculo e circunferência. Será que é a mesma coisa? Será que um círculo é a mesma coisa que uma circunferência? Vamos lá acompanhar então. Então aí nós temos, dois desenhos. O desenho de uma circunferência e o desenho de um círculo. Aí vocês vão me dizer, prof, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque quando eu falo de circunferência, circunferência é somente esta linha aqui, ao redor de um círculo, né? Então, circunferência é a medida, externa de um círculo. Agora, quando eu falo de círculo, é essa figura aqui, geométrica, é a representação do que está dentro da nossa linha. Então, aqui nós temos um círculo, aqui, nós temos uma circunferência. Para ficar mais claro para vocês, circunferência é uma linha curva, plana, fechada e que tem todos os pontos que a constituem equidistantes de um ponto interior chamado centro. O que é equidistantes? Que tem a mesma distância. Então, aqui, se eu for traçar uma circunferência, nós vamos ter um ponto que a gente chama de centro da circunferência e a distância que vai do centro da circunferência até pontos traçados em cima dela vão ter sempre a mesma medida, certo? Então, sempre será a mesma medida. Portanto, a circunferência é a linha que contorna o círculo. Quando eu me refiro somente desse contorno, eu estou me referindo à circunferência e não ao círculo. Círculo é o que está dentro. Então, tá aí, círculo é a área da circunferência ou a região limitada pela circunferência. Então, é o que está dentro de uma circunferência. Isso aqui é o que nós chamamos de círculo. E quando nós falamos em circunferência, nós não podemos esquecer que nós temos os elementos da circunferência. Quais são os elementos da circunferência? Nós temos o centro, como o próprio nome já diz, é o meio, o ponto que está lá no meio da nossa circunferência. Centro. Nós temos o raio. O que é o raio? É a distância que vai do centro da circunferência até um ponto sobre essa circunferência. Então, aqui nós temos o raio. Se eu pegar daqui até ali, eu vou ter outro raio. Se eu pegar daqui até ali, eu vou ter outro raio, certo? Então, uma circunferência pode ter infinitos raios, mas o raio sempre terá a mesma medida, tá? E aí nós temos o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a distância que vai de um ponto lá da minha circunferência até outro ponto, passando pelo centro. Então, isso aqui é chamado de diâmetro. É um ponto que vai lá de um ponto da circunferência até outro ponto, passando obrigatoriamente pelo centro. Se eu traçar isso aqui, isso aqui não é o diâmetro. Por que que não é um diâmetro? Porque ele não passa pelo centro. Então, para ser o diâmetro, ele tem que passar no centro. Algo bem importante, para ser lembrado. Quando a gente tem o raio, a medida do raio, nós sabemos qual é a medida do diâmetro, tá? Por quê? Porque o raio nada mais é, se eu pegar, tracei esse aqui, traçar uma outra reta aqui, nós vamos ter o diâmetro. Então, por isso que ele coloca aqui, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, um raio, 2 raios. 2 raios, a soma de 2 raios vai dar a medida do diâmetro. Ou
2 vezes o raio será igual ao diâmetro. E aí nós temos o comprimento da circunferência. Nós podemos medir uma circunferência, essa medida ao redor, né, lá do círculo, que é chamado de circunferência, sem precisar parar, pegar o círculo e usar uma trena, por exemplo, para medir essa circunferência. Não, nós utilizamos uma formulazinha que a gente chama de comprimento da circunferência, que é representada pela letra C. Como é que nós calculamos o valor do comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Circunferência igual ao π vezes o diâmetro, ou a circunferência igual a π vezes duas vezes o raio, ou ainda 2π vezes raio. Aí vocês vão me perguntar, mas o que significa esse π aí, ó? Esse π aqui é um número irracional. E como é que nós conseguimos chegar a esse número π? É só nós pegarmos o comprimento da circunferência e dividirmos pelo seu diâmetro. Toda e qualquer circunferência que nós pegarmos o tamanho dela e dividir pelo diâmetro, nós vamos ter o mesmo valor, que é de aproximadamente 3,14. Ele é um número irracional, quer dizer que ele é um número que não tem fim. Ele é uma dízima não periódica. 3,14, 18, 20, 21, ele não se repete. Então, para isso, nós utilizamos o valor de 3,14. Então, para cálculo de circunferência do comprimento, nós podemos usar C igual a 2 vezes o π vezes o raio, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes a medida do raio que vai trazer lá na nossa atividade. Ou nós podemos dizer que o comprimento é igual a 2, tiro 2, já usamos a do 2, né? Podemos dizer que o comprimento da circunferência é dado pelo π vezes o diâmetro. Por quê? É diferente essas fórmulas? Não, é a mesma coisa, porque 2 vezes o raio é a mesma coisa que o diâmetro. O comprimento do arco, né, é um conteúdo que vocês não vão aprender, então a prof não vai explicar o comprimento do arco. O que vocês precisam saber é somente até